Olá amigos do programa Business RS, tudo bem? Estamos aqui num programa especial e diferente. Eu, que sou o produtor, estou aqui no Hotel Plaza São Rafael, no salão de eventos do Plaza, com a Carolina Chassot. A gente veio aqui cobrir o lançamento de 2 livros. Quais são eles, Carol? O primeiro livro é Como o Coach Transforma, que foi realizado por 20 coautores, todos formados pela Sociedade Gaúcha de Coach. E o segundo é Jesus, o maior coach que já existiu, obra solo do presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching e o nosso apresentador, Ronald Denis Pantin Filho. Nós conversamos com todos os coautores, o programa ficou muito bacana, espero que vocês gostem. Teve discursos emocionantes, teve sessão de autógrafos e vocês vão acompanhar tudo isso no programa de hoje. Então fala com a pessoa do teu lado aí, você é incrível, bate aí. Esse evento ele foi pensado para comemorar uma conquista da gente, mas principalmente para reunir os nossos familiares, os nossos amigos, né? De maneira que entendessem um pouquinho mais o que significa o coaching na nossa vida. A razão de estarmos aqui hoje são vocês. E a razão de vocês estarem aqui hoje somos nós. Esse é o espírito Ubuntu. Pessoal, para abrir o programa, vamos falar com o presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching e idealizador dessa noite, Ronald Denis Pantin Filho. Ronald, boa noite, o público já te conhece. Conta pra gente então sobre o teu livro individual, tua obra solo. Boa noite ao nosso público. Olha, hoje é uma noite que eu estou chamando de a noite de gala do coaching gaúcho, uma noite épica, memorável, porque além de ser o dia do coach, né, que é dia 12 de novembro de cada ano, nós estamos aqui no Plaza São Rafael, em Porto Alegre, lançando 2 obras maravilhosas, né, uma delas em coautoria com 20 coautores, todos eles formados pela Sociedade Gaúcha de Coaching, hoje coaches atuantes no mercado gaúcho e que cada um contou a sua história, a sua experiência e como o coaching transformou a vida dessas pessoas. E eu estou trazendo aqui, né, um projeto de 4 anos, né, que foi cultuado ao longo desses 4 anos. Eu estou muito feliz, eu já participei de 6 obras como coautor e organizador, mas estava faltando meu livro solo e está aqui ele, né, Jesus, o maior coach que já existiu. Deixando claro para o nosso público que não é uma obra religiosa, é uma obra de coaching. Por quê? Porque eu sou um especialista em coaching. Tá, Ronald, mas então por que você escreveu um livro com o nome que traz o nome de Jesus? Pelo seguinte, eu, assim como muitos de nós, e o inconsciente coletivo também, sempre perguntei para mim, desde muito jovem, aquelas 3 perguntas famosas, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? E nessa minha busca incessante por essas perguntas, eu frequentei diversas religiões ao longo da minha jornada e, na verdade, eu fui descobrir grandes respostas e grandes similaridades no Novo Testamento através da vida e obra de Jesus com as coisas que nós coaches fazemos, né? E as pessoas podem perguntar, tá, mas o que Jesus fazia que os coaches também fazem? Por exemplo, a arte das perguntas poderosas. O Jesus, ao invés de dar o peixe, né, para o seu discípulo ou para as pessoas que se aproximavam dele, ele questionava, ele provocava essas pessoas para que elas encontrassem as respostas dentro de si. Então, assim, realmente hoje eu estou muito feliz que vocês estão aqui cobrindo esse evento para o nosso programa, para o programa Business RS, que é um programa que nós temos um carinho gigantesco, né? E eu estou muito emocionado hoje. A gente sabe que o ano de 2019, tu sabe melhor do que ninguém, foi um ano de muitos desafios para o coaching no Brasil e também no Rio Grande do Sul. O que essas 2 obras, esses 2 lançamentos representam nessa luta?
A tua pergunta é fantástica. Na verdade, essas obras elas representam um contraponto a tudo aquilo que houve, infelizmente, de publicidade negativa em relação ao coaching, principalmente no segundo semestre do ano de 2019. As pessoas que me acompanham, elas sabem, eu tive 2 vezes em Brasília no segundo semestre, uma primeira vez para conversar com os deputados e senadores, para buscar apoio para a parte de regulamentação do coaching, e tivemos também numa audiência pública no Senado Federal, onde a criminalização do coaching foi debatida e eu tive o privilégio de ser um dos defensores, uma pessoa que foi lá, fez o discurso e defendeu. Diga-se de passagem, 12 pessoas estiveram lá no Senado Federal somente para falar bem do coaching, ou seja, isso fica provado que realmente o coaching transforma. Diga-se de passagem, hoje iniciou nas redes sociais uma campanha Coaching Sim, ou seja, as pessoas apoiando o coaching e dizendo que sim, o coaching funciona. Mais uma então, Ronald, ano que vem, 10 anos de Sociedade Gaúcha de Coaching. 2. Lá atrás, tu achou que ia chegar nesse patamar, tá aqui no Plaza São Rafael, mais livros, e o que tu tá projetando para os próximos 10 anos de Sociedade Gaúcha de Coaching? Mais uma pergunta maravilhosa. Olha, 10 anos, se nós formos ver o contexto do Brasil, hoje ser empreendedor, ser empresário no Brasil é uma arte, né? Então uma empresa que chega, que não são 10 dias, não são 10 meses, são 10 anos, é uma vitória fantástica, absoluta. E claro, esses 10 anos eles jamais vão passar despercebidos, porque nós estamos preparando muitas surpresas, produtos novos. Recentemente nós reestruturamos toda a nossa área de marketing e vendas, justamente para que nós possamos ser mais agressivos no ano de 2020. Vão ter produtos novos e, claro, já fica a dica aí para você que está nos vendo, dia 18 de julho, um sábado, a festa de 10 anos da Sociedade Gaúcha de Coaching, onde todos vocês já estão convidados. Ronald, muito obrigado por ter falado com a gente. Parabéns pela Sociedade Gaúcha de Coaching, parabéns por essa noite. Eu que agradeço a você, essa equipe maravilhosa, a Bruna que está ali atrás, a Carol, que é a nossa assessora de comunicação, você que está sempre aí buscando. Esse programa, ele é o que é depois de um ano, graças a essa equipe. Obrigado, pessoal, até a próxima. Estamos aqui agora com Flávia Pessato. Boa noite, Flávia. Boa noite, tu pode falar pra gente como é que foi pra ti escrever esse livro? Carol, esse livro, como todos falam, é um sonho. E é verdade. E eu sempre falava que eu queria escrever um livro para que esse livro ficasse para uma eternidade. Imagina que isso é uma obra que mesmo daqui muitos anos, espero eu não esteja aqui, esse livro fica. E ele é um livro muito inspirador. Todos nós coautores, cada um falando no seu segmento, mas da sua também superação. Então esse livro tem um pouquinho de cada um de todos nós, mas de uma forma brilhante no seu conto. E qual foi o teu artigo? Tu pode nos explicar um pouco como é que tu escreveu ele, sobre o que ele fala? Bom, o meu artigo foi o foco principal que eu queria era ser palestrante. E o coach, ele me trouxe o processo de coaching, né, em si, ele me trouxe a velocidade, Carol, de dizer, vai, aquele medo, diz, não, eu não vou conseguir, aquelas vozinhas, né, que a gente tem, tu não vai conseguir, e isso não é pra ti, coisas que a gente inventa, somos ótimos contadores de história, né? E o coach me trouxe a clareza de ser palestrante, de ter esse processo de início, meio e fim, e me trouxe, hoje já estou em franca expansão trabalhando como palestrante. E a formação na Sociedade Gaúcha de Coaching, como ela foi importante para ti? Eu diria que ela não foi importante, ela foi vital para minha formação. A sociedade, e eu já tinha outras formações, né? E a Sociedade Gaúcha de Coaching, o que me chama muito atenção é isso, é o processo. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Ela tem horas de prática, os instrutores todos, a gente vê a formação que eles têm, o próprio presidente, o Ronald, né? Assim, o esmero que ele tem em cada detalhe na sua formação. É uma formação longa, uma formação difícil, mas uma formação difícil naquele sentido que você faz. Né? A Sociedade Gaúcha, ela te dá todo o contexto, mas eu também tenho que me esforçar. É a melhor formação que eu posso aconselhar a fazer. Muito obrigada, Flávia. Sucesso na tua vida e na tua carreira, tá bom? Muito obrigada.
Olá pessoal, vamos falar agora com o Adriano Abreu. Adriano, obrigado por estar com a gente. Conta pra gente um pouco o que tu quis passar aqui, mensagem que tu quis passar para o Lorde. Quando eu fui convidado a escrever esse capítulo, a mensagem que eu quis passar foi justamente isso que o coaching fez comigo. Né? O meu capítulo ele tem como base, como tema, o desabrochar da própria essência. Realmente aconteceu comigo. Né? À medida que eu fui aprofundando esse processo de autoconhecimento, o desabrochar da minha essência foi realmente acontecendo. Foi saindo de dentro de mim algo que já era muito intenso, que era o fato de poder ajudar as outras pessoas. E à medida que isso foi acontecendo, eu percebi que ali, no capítulo, eu ia conseguir externar tudo aquilo que aconteceu desde da primeira semente que foi plantada, que começou um pouco antes do processo de coaching, antes da formação de coaching, mas que foi me levando no caminho do desenvolvimento humano. Tu, além de ser formado pela Sociedade Gaúcha de Coaching, eu gostaria que tu falasse para o nosso público o que a formação de coaching representou para ti e agora tu do outro lado, você está sendo para ti. Bom, vamos lá. Primeiramente, quando a formação, quando eu fiz a minha formação, eu vou dizer para você que eu fui um cara extremamente cético. Mas muito cético por quê? Porque eu já vinha de uma base da área de gestão de pessoas, eu já atuava na área de gestão de pessoas há mais de 15 anos, e à medida que eu fui fazer a formação, o Monet foi um cara que sofreu um pouco comigo, porque eu fui muito crítico a ele no começo da formação, e eu fui um cara muito fechado. E a formação, na minha primeira formação, que depois eu acabei me apaixonando de uma forma tão intensa que eu acabei me tornei parceiro e instrutor da Sociedade Gaúcha, mas na primeira formação eu fui extremamente resistente. E ele falava para mim assim, desde o começo, cara, permita-se que você vai ter uma mudança de vida muito forte. E realmente eu fui muito resistente, tive que fazer algumas vezes, né, porque eu acabei fazendo um processo de modelagem para me tornar um instrutor, mas o que mais me impactou foi a mudança que a formação ela causou em mim, que eu não percebia logo no começo, mas ele foi percebendo ao longo do tempo, mas da minha esposa que fez junto comigo a formação. Aí aconteceu, a gente trocava bastante e a partir daquele momento eu percebi que a minha missão de vida estava enquadrada, encaixando, criando sinergia, uma coisa muito maior e a gente, a partir daí, começou uma conexão muito forte com o Lorde para que realmente a gente conseguisse transformar vidas, né? E a partir disso, principalmente, fazer com que a minha missão, que eu já tinha estabelecido antes, que era ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, ela se transformava, se tangibilizava no momento em que eu assumi uma posição de instrutor e ajudar as pessoas a se descobrirem sua missão, seus propósitos. E a partir daí, tudo ficou realmente conectado com o desabrochar da essência. Obrigado, parabéns pelo vídeo, parabéns pela tua trajetória. Estamos aqui com a Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Tu pode nos dizer um pouco como é que foi esse teu processo de escrita? Tu sempre quis escrever? Tu sempre escreveu? Sempre leu? Sim, na verdade eu venho da área do direito e a gente naturalmente pela profissão acaba escrevendo bastante, né? Mas eu tinha um desejo de escrever algo que não fosse jurídico, né? E quando o coach entrou na minha vida e eu consegui aliar na minha profissão também as técnicas relacionadas à matéria, eu achei que era um bom momento de colocar no papel e participar dessa obra tão bacana. E teu capítulo, ele fala sobre o quê? Como foi para ti escrever esse capítulo? Então, durante a formação na SGC, eu percebi que a questão do incentivo às qualidades das pessoas faz muita diferença, né? Porque a gente está sempre muito acostumado a olhar para o lado negativo e focar naquilo, né? E durante a formação eu percebi que tinha esse apelo da gente olhar para as coisas boas e levantar ainda mais aquilo que já é bom. E eu levei para a minha área de trabalho. Então, o meu tema é elogio e ambiente de trabalho. Que impacto isso pode ter na vida das pessoas, como o colaborador pode se destacar ainda mais, uma vez que o gestor esteja olhando para ele com olhos de quem quer ver qualidades e não defeitos.
E a tua formação na Sociedade Gaúcha de Coach, como ela foi importante tanto na tua vida profissional quanto, claro, na tua vida pessoal? Foi um divisor de águas, né? Comecei fazendo life coach, logo em seguida eu entrei no executivo, né? Mas eu entendo que é um momento de se conhecer, de se entender, de saber aquilo que se busca, né? E literalmente dar um norte para aquilo que se está fazendo muitas vezes a esmo, sem saber muito onde chegar, né? Então, para mim foi um divisor de águas, hoje é um balizador na minha vida, digamos assim. As entrevistas de hoje estão muito especial, o pessoal todo está gostando muito. A gente pode perceber com eles falando e com as respostas como é importante, né, esse lançamento do livro para esses coautores. Exato, e muitos estão tendo a primeira experiência como escritores aqui hoje nesse lançamento e no livro Como o Coaching Transforma. Então é uma noite que vai ficar marcado para sempre na vida desses coautores e é muito legal a gente estar aqui acompanhando. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco volta com outras entrevistas de outros coautores. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos, pessoal, para o último bloco da nossa primeira parte aqui no Hotel Plaza São Rafael, cobrindo os lançamentos dos livros Como o Coaching Transforma e Jesus, o maior coach que já existiu. Deu para perceber que a Sociedade Gaúcha de Coaching na vida desses coautores tem um grande significado, né, Carol? Sim, exatamente. Tanto um significado profissional quanto um significado pessoal. A Sociedade Gaúcha de Coaching mudou a vida desses profissionais e é muito importante hoje, muito legal, eles poderem estar compartilhando a experiência que eles tiveram no curso da Sociedade Gaúcha de Coaching aqui com a gente hoje. E aí por isso que a gente vai continuar conferindo essas entrevistas. Estamos aqui agora com o André. Boa noite, André. Boa noite. Eu quero que tu me fale um pouco sobre como a Sociedade Gaúcha interferiu na tua vida. Interferiu de uma forma muito positiva, que foi o grande condutor nesse processo, né? Tanto na formação em coaching, quanto na composição do livro. Então, na figura do Ronald e do Rogério, foram 2 pessoas que me ajudaram bastante. E a sociedade, como nos proporcionando esse curso e essa formação, foram muito importantes para chegar até esse momento e nos ajudar nesse processo. E como é que foi teu processo de escrita? Tu sempre teve curiosidade em escrever? Sempre teve muito contato com leitura? Já imaginou que escreveria algum livro algum dia na vida? Olha, eu não imaginava que eu escreveria um livro, sabe? Mas eu sempre gostei muito de ler. Desde muito pequeno, assim, eu lembro de sempre estar lendo, sempre estar procurando coisas novas para aprendizado. E aí escrever esse livro foi especial, foi muito especial para mim, porque eu falei de um tema que eu gosto muito, que seria a liderança coach, né? E eu só coloquei no papel coisas que eu vivo no meu dia a dia e que são muito importantes para mim. E tu pode falar um pouquinho mais pra gente sobre a liderança coach? A liderança coach é uma liderança condutora, é uma liderança que não pressiona, é uma liderança que não deixa as coisas fluírem normalmente, é uma liderança que conduz. Faz com que os colegas de trabalho, com que as equipes sejam transformadas e sejam incentivadas a atingir as metas com suavidade, com energia e com o entendimento que é o bom e é o melhor para a equipe, né?
É uma liderança que conduz e não impõe. É muito importante de fazer eles perceber isso para chegar nos objetivos propostos, né? Estamos aqui agora com o Kleber, que o capítulo dele é muito importante. É como fazer com que o cargo na sua empresa vire, o seu cargo vire de liderança. Kleber, tu pode falar um pouco sobre esse capítulo pra gente? Claro, esse capítulo, na verdade, o que acontece? Ele é um capítulo escrito justamente dentro do meu processo que eu tive na transformação de um cargo técnico para um cargo de liderança. Então, quando surgiu essa ideia de escrever esse livro, justamente eu peguei essa minha história de como eu consegui fazer isso, qual foi a trilha que eu usei, quais as capacidades, as competências que eu tive para poder desempenhar e conseguir chegar num cargo de liderança, que é hoje o cargo que eu desempenho. E como foi para ti esse processo de escrita? Como tu fez para escrever? Tu sempre escreveu desde de criança? Sempre leu muito? Então, olha só que bacana. No final do ano passado, dentro de um dos objetivos que eu tinha era escrever um livro. E sabe quando a gente começa a escrever um livro, depois para, começa a escrever de novo, depois para e nunca vai, né? E quando surgiu isso, eu disse assim, poxa, eu tenho que falar sobre isso, de como foi essa transformação comigo. E isso veio a trabalhar dentro também do processo que eu tive, num processo de coach que eu fiz, né? E justamente eu também trabalhei essa parte de liderança, esse desenvolvimento de liderança com esse meu coach. Então isso para mim foi uma forma que eu tive de trazer à tona o que eu tinha aprendido e também, claro, buscar referências de pessoas falando a mesma coisa. Falando do teu processo de coach, tu pode contar pra gente como é que foi a importância da Sociedade Gaúcha de Coach na tua vida? Então, a Sociedade Gaúcha de Coach foi mais ou menos assim. Eu estava num processo na minha vida meio parado, tanto na vida pessoal como profissional, tá? E eu comecei a achar alguma coisa que eu poderia fazer com que saísse daquele momento que eu estava. E comecei a buscar um processo de coach, conheci, aprendi e encontrei a Sociedade Gaúcha. A Sociedade Gaúcha, para mim, foi um marco, foi uma divisão na minha vida. Eu precisava de um momento de um autoconhecimento, digamos assim. E esse autoconhecimento, com o curso que eu fiz, as 2 formações que eu fiz, eu consegui trazer esse autoconhecimento à tona para mim e saber realmente quem que eu era. Então tá, muito obrigada. Sucesso na tua carreira. Vamos falar agora com o Juliano. Juliano, como foi a experiência de fazer parte do livro Como o Coaching Transforma? Como está no título do livro, foi uma experiência transformadora. É meu primeiro livro, Vitor, e a gente pode se permitir exercitar essa veia criativa que todos nós temos. Isso a gente fala muito na formação em coaching. E a gente permitir algo novo, porque é através da mudança que vem o crescimento. E o teu capítulo, sobre o que ele fala, o teu capítulo especificamente? Vitor, o meu capítulo ele fala sobre coaching de vendas, em que eu discorro sobre os 4 verbos da venda, que é observar, ouvir, perguntar e vender, como um ciclo. Ele funciona, vai acontecendo ciclicamente e ele vai se transformando durante o processo da venda. Uma hora tu observa, e aí tu pergunta e observa novamente, ouve, para depois ocorrer a venda. E eu faço uma citação no livro que ela é muito interessante, porque normalmente quando a gente fala de sucesso, um tema muito presente hoje no dia a dia das pessoas, a gente sempre pensa no sucesso no passado. Mas tem uma citação do Bert Hellinger que fala que o verdadeiro sucesso é aquele que está por vir. Quando a gente pensa no sucesso como algo que ainda está por vir, a gente se move para o futuro, para um sucesso maior. Beleza. E a formação na Sociedade Gaúcha de Coaching representou o que para ti, para tua vida, para a forma como tu levava a vida? Te transformou? Verdadeiramente me transformou, Vitor, porque eu pude olhar mais para dentro de mim mesmo, saber das minhas potencialidades e houve a transformação, efetivamente. Eu nunca esperava que, por exemplo, quem um dia era levado pela mãe para a Feira do Livro pudesse um dia dar autógrafos e escrever seu próprio livro, em coautoria com grandes pessoas e grandes temas. Juliano, obrigado por ter falado com o programa Business RS, parabéns pelo livro e uma boa noite para ti agora. Uma
Uma boa noite, Vitor. Agradeço a ti e ao Business RS. Estamos aqui com o Eduardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Carol. Tudo bom? Tudo. Tu pode me contar um pouco como é que foi teu processo de escrita? Na realidade, essa questão de escrever é um momento único, né? Todo homem tem que escrever o livro e plantar uma árvore, na realidade. E chegou o meu momento, assim, foi um momento muito legal. É uma linha bem dificultosa de fazer, assim, porque são muitas ideias e a gente quer estender muito mais do que pode dentro desse livro. Mas foi um momento super incrível, é um momento desgastante também e com certeza a gente conseguiu colocar no livro tudo que a gente vive e para ajudar os leitores a conseguirem atingir os seus objetivos através do livro, né? E como é que é teu capítulo? Sobre o que tu fala? Na realidade, quando eu escrevi esse capítulo, eu pensei em quem estaria lendo esse capítulo e como que essa pessoa poderia utilizar todas esses coautores a seu favor em sua vida profissional. Sobre o que eu escrevi, tá? Eu escrevi no livro sobre as competências de um profissional para que ele rode no seu máximo desempenho. E quais são as competências que são necessárias para esse profissional e como que ele vai colocar essas competências em prática, que é o grande lance, né? Como que eu vou executar isso aí lá fora? E a Sociedade Gaúcha de Coach foi importante porque tu fez a formação de coach nela. E o que ela mudou na tua vida? Carol, eu fiz a turma 26, faz muito tempo já que eu fiz, eu não lembro exatamente o ano. E depois da formação eu comecei a trabalhar e viver com coaching, assim. Então, na realidade, impactou muito na minha vida, de uma forma a gerar uma transformação tão forte. E por isso foi muito importante eu escrever, né? Porque o livro fala, né? Como o coaching transforma. E na realidade esse processo da formação, ele foi um processo que me gerou uma vida nova, assim, me gerou um novo formato de vida e que eu vivo até hoje esse formato de vida já, assim. Então são desde 2013 que eu vivo somente de coaching e através do coaching eu consegui coisas na minha vida que eu não tinha nem ideia que eu conseguiria. Então, assim, a formação, ela foi um marco e eu sempre falo, assim, existe o AC e o DC, né, que foi o antes do coaching e depois do coaching, assim, foi fenomenal. Estou aqui com eles, Rogério Machado, Ronald Denis Pantin Filho. Rogério, mais um livro publicado, o que dizer? O que dizer que isso é só o começo. Nós ainda temos uma carência de títulos no mercado, né, a respeito de coaching. Nós temos muitas pessoas que querem levar a sua mensagem e a nossa missão, a missão da SGC, a missão da Academia da Escrita, nesse ponto elas convergem, que é justamente disseminar cada vez mais o conhecimento sobre o coaching para que mais e mais pessoas possam conhecê-lo e se beneficiar das transformações positivas que ele causa para as vidas. Ronald, contra a publicidade negativa do coaching em 2019, nada melhor que informação, né? Nada melhor que informação e principalmente ação. Né? Porque contra esse tipo de coisa, a gente tem que agir, tem que fazer acontecer e mostrar que aquilo que vinha se falando aí não é verdade e a prova irrefutável está nessa noite maravilhosa aqui que todos nós estamos celebrando, né? A noite de gala do coaching gaúcho. Vocês puderam acompanhar que foi uma noite emocionante, uma noite muito importante na vida de todos esses autores que escreveram esses 2 livros. Não esquece de te inscrever no canal do YouTube do programa e ficar ligado na Vale TV, canal 14 da NET, região Vale dos Sinos. Semana que vem mais entrevistas com outros coautores.